Hoje nós estamos aqui num encontro muito especial, o encontro do projeto Mulheres que Inspiram. Nós vamos trazer aqui hoje uma entrevista bem bacana com a Roberta. Esse projeto tem o objetivo de trabalhar emocionalmente sobre a vida de nós mulheres, trazendo inspiração para a nossa vida. A Roberta é empresária, tem 29 anos, ela é do segmento de moda e vestuário. E a Roberta hoje está com 3 lojas. A gente tem mais de 10 anos no mercado. Eu estou contando aqui um pouquinho para vocês, mas essa entrevista está bem bacana, muito recheada de coisas bem positivas, bem legais, para a gente estar podendo curtir esse momento. Então vamos lá. Eu queria que você contasse aqui para a gente o início mesmo. Como foi que você começou? Quantos anos você tinha? Como foi essa ideia? Por que você escolheu esse segmento? Enfim, traz aí para a gente um pouquinho da sua história. Sim. Desde muito novinha, eu sempre tive essa parte do empreendedorismo dentro da minha própria casa, né? Sim. A minha mãe, ela sempre teve aquela questão, vendia em casa, eu sempre metia na venda, ajudava, aquela coisa, levava para a escola, vendia na escola, eu sempre gostei muito dessa área. Eu comecei com 17 anos para 18 anos, mais ou menos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa loja. E a partir daí eu entrei como vendedora nessa loja e em 3 meses eu me tornei gerente de uma segunda unidade que eles abriram. E na época eu fiquei 8 meses nessa loja, então assim, foi uma época de muito aprendizado, até então eu era totalmente crua, né? Nunca tinha tido nenhum tipo de contato, assim, realmente assim, uma responsabilidade tão grande de você administrar uma loja. Conforme foi passando, a gente teve alguns atritos, algumas coisas não deram certo e aí eu fui mandada embora dessa empresa. Então, assim, foi um momento assim que eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Até então minha mãe virou pra mim e falou assim, por que não a gente tentar? A gente já empreendeu tanto. No caso, ela já vendeu lingerie, a gente vendia essa rasteirinha, sandália, vendia semijoia, vendia tudo. Tudo que aparecia pra gente vender, a gente vendia. E ela falou assim, a gente já vendeu tanta coisa, a gente já produziu tanta coisa, por que não a gente tentar fazer o nosso próprio negócio? E naquela época foi uma época assim que estava bastante estourado, né? As lojas de roupa, roupas mais populares, que a gente fala assim, a gente pode se vestir bem gastando pouco, né? Então foi bem nessa época que deu aquele boom. Então a gente conseguiu, correu atrás e pesquisou, fez uma pesquisa ali de campo para saber se realmente valia a pena. E foi até nesse período que a gente resolveu meter as caras e ir atrás e ver se realmente a gente dava conta. E na época também a gente estava passando por um momento assim mais complicado de família, meu pai tinha trocado de empresa, ele tinha um serviço muito bom e de repente assim, a renda baixou muito. E, assim, a gente começou com pouco, você sabe, porque querendo ou não a minha cliente já tem, desde o início, né, do comecinho mesmo. Até então que eu lembro assim, a gente era uns 3 mil reais e nesses 3 mil reais eu tinha que fazer compra, eu tinha que montar a loja, né, assim, de arara, cabide, manequim, tudo. Então assim, a gente vendia pra gente comprar. E a partir de então a gente foi crescendo aos poucos, né, quando eu tava com mais ou menos um ano e alguns meses de loja, foi quando eu conheci meu esposo, né. Então, assim, ele também trabalhava num ramo diferente, só que também era no ramo de vendas. E a gente conseguiu agregar. Eu trouxe ele para esse mundo também. E ele também me ajudava muito. Todo final de semana, tipo, ele saía da loja dele, da onde ele trabalhava. No sábado ele saía meio-dia. Então, do meio-dia até às 19 horas, era o horário que ele tinha para ficar comigo. E ele ficava comigo. E ele falava, faz isso, faz aquilo. Então, eu falei assim, cara, por que não trazer, né? Não agregar. E assim, a gente sabe, Roberta, que aqui no Brasil especificamente, o ramo do empreendedorismo tem muitos desafios, né? Desafios até emocionais, eu diria, porque muitas vezes assim, eu não sei se aconteceu com você vai responder aqui pra gente, mas aquela vontade de desistir, de chutar o balde, não vai dar certo, sabe? Aquele pensamento às vezes assim, será que eu vou conseguir? Dá dúvida. Conta pra gente nesse percurso, todo esse período que você tem aí da sua trajetória, como foram esses momentos de desafios, esses momentos em que vieram as dúvidas. Você traça uma meta, né? E às vezes acontece muito de quando você não consegue atingir aquela meta, você começa a se culpar. Por mais que você tenha autoconfiança, mas realmente às vezes é muito difícil. Tem muitas pessoas que desistem justamente por conta disso. Porque às vezes no primeiro tropeço, na primeira pedra ali do caminho, ela já quer parar e já fala assim, não vai dar certo, não tá dando certo. Mas às vezes a gente esquece muito de perguntar o porquê não tá dando certo.
né? Será que foi minha forma de expor o meu produto? Foi porque eu não coloco minha cara para falar sobre aquele produto? Será que é a forma que eu estou tratando o meu cliente? Será que é o meu ambiente que não está me ajudando? Você vai ter uma dificuldade, você conseguiu passar por aquela dificuldade, você vai se supera. Então ali é um degrau que você conseguiu subir. E assim, às vezes muitas pessoas, elas veem a gente chegando ali, tendo alguma conquista, e pensa que tudo é muito fácil, mas não é. Durante um período muito grande, a gente... porque assim, eu morava em outra cidade, né? Eu morava em Planaltina, Goiás, na época que a gente abriu. E aí, a gente abriu em Planaltina DF. Então, assim, durante esse período, justamente para economizar uma passagem que a gente tinha que ir voltar, no caso era eu e minha mãe, para economizar essa passagem, a gente dormiu por vários meses na loja. Então, muita gente não sabe dessa história. Quando a loja fechava, a gente tinha uma loja, e assim, acho que você lembra que você é minha cliente antiga, a gente tinha um provador que era uma garagem. Atrás, né? Isso. Lembro. E aí a gente tinha que descer um degrauzinho para poder acessar o provador. E ali a gente tinha uma divisória que era de PVC, e eu dormia atrás dessa divisória. A gente dormia num colchão inflável e às vezes a gente fica até meio emocionada. Às vezes a gente levantava de manhã e o colchão estava vazio, porque o colchão estava furado e a gente não tinha dinheiro para comprar outro. E por quê? Porque eu falava assim, eu vou esperar juntar o dinheiro para poder comprar outro, mas aí eu pensava, poxa, mas se eu tirar 50, 100 reais para comprar outro colchão, eu vou, tirar do dinheiro que eu tenho da mercadoria para fazer compra. E assim, eu pensava, vai diminuir minha compra e eu vou vender menos. Então, a gente passou muito por essa fase, assim, tinha também a questão, porque a gente não podia cozinhar na loja porque a gente não tinha fogão, né, não tinha cozinha montada e tudo mais. E a gente pediu uma marmita e eu dividia com minha mãe pra gente não pedir duas, pra gente economizar, pro final de semana a gente ter mais dinheiro pra fazer mais compra. Então, assim, tem muitas pessoas que elas não veem isso. Hoje em dia elas veem o quê? Elas veem que a gente tem uma loja bonita, que a gente tem uma loja reformada, que a gente tem tanto X de seguidores no Instagram, né? Então, assim, só vê o lado positivo, mas não vê todo aquele esforço que a gente teve. Então, assim, a gente passou por realmente muitas dificuldades, né? Teve várias vezes, assim, da gente, querer comprar tal coisa e eu falar assim, não, infelizmente não posso comprar porque eu vou tirar o dinheiro dali e aí vai fazer falta. A gente vem de uma família mais humilde e tudo mais, então, assim, tudo foi conquistado com muito esforço. E a gente teve que passar por essas dificuldades para realmente a gente dar valor. Aí é engraçado que depois desse período que a gente dormia na loja e tudo mais, aí eu lembro que a gente estava vendendo a nossa casa em Planaltina, Goiás, para mudar de fato para Planaltina DF, né? E durante esse período, tem a nossa loja e tem uns apartamentos em cima que é da mesma proprietária, né? E aí a gente conseguiu até alugar um apartamento em cima, que esse apartamento era um apartamento de um quarto, era uma kitnet. Aí eu falei pra minha mãe, não tem problema, eu durmo na sala, que pra quem já dormia no fundo da loja, né, dormir na sala já era um grande avanço. E aí eu falei, não, eu durmo aqui na sala, tranquilo, não tem problema. Aí minha mãe dormia no quarto com meu pai e a gente dormia na sala. Então, assim, da loja, pra mim ter passado pra um apartamento, onde eu tinha todo ali, querendo ou não, um aparato assim, se eu quisesse almoçar em casa, eu podia almoçar em casa, né? Se eu quisesse ir no banheiro confortavelmente, eu podia ir no banheiro. Então, assim, a gente tomava banho também no banheiro da loja, porque a gente tinha um chuveirinho lá e tal. Então, a gente vai vendo o crescimento, né? A gente vai vendo ali todo o por trás, que você fala assim, cara, ontem eu dormia lá no chão da loja, amanhecia no colchão murcho. E foi bem na época ainda que eu conheci, né, o Felipe, assim, na época eu conheci meu esposo. Aí eu lembro que ele viu naquela situação, né, e tudo mais, e ele ainda falou assim, não, pode ficar tranquila que como eu vejo você passando por essa dificuldade e tal. Aí eu lembro que teve até um dia que ele comprou outro colchão pra mim, que não era mais o furado, né, que ele falou assim, não, desse jeito não dá, a gente dorme no colchão cheio e quando a corda tá vazio. E aí ele foi lá e conseguiu comprar outro colchão pra mim e tal, e a gente ficou aí por um bom tempinho ainda, acho que 1 ano e meio mais ou menos, a gente morando ainda no apartamento em cima,
Aí foi na época, assim, que todo o processo, que a gente conseguiu vender a casa e tudo mais, e conseguiu, minha mãe conseguiu um terreno para construir, né, uma outra casa. E a partir dali, assim, é quando você vê que realmente tá valendo a pena, que você olha para toda a sua história, você olha assim e fala, cara, eu tava, né, estagnada ali, uma coisa assim, sem ter... não tinha uma visão futura, né, para virar e falar assim, nossa, mas o futuro... eu vou estudar e vou fazer isso e aquilo outro e vou me formar e tal. Então, assim, a gente meteu realmente as caras e tentou construir um futuro diferente, né, do que a gente realmente vê. Porque o que a gente vê muito das famílias, o que espera muito, né, o que realmente espera muito você vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai se formar e seguir aquela profissão. E eu tomei, assim, meio que um rumo totalmente diferente. Eu tive muito ainda, assim, julgamento da própria família, né? Porque virar e falar assim, mas empresária não dá dinheiro. E às vezes mas você pode demorar anos para ter um lucro. Ou então, nossa, mas você vai ter sucesso na vida se você tiver um diploma. E eu escutei muito isso, sabe? Então, assim, eu olhar para toda a história, né? E ver onde eu cheguei, ver que graças a Deus, hoje em dia eu tenho uma casa, que eu conquistei uma casa. Eu fiz meu casamento do jeito que eu queria. Então, assim, são pequenas conquistas que, às vezes, para algumas pessoas que estão de fora, enxerga de uma maneira. Mas pra gente que conquistou ali, né, um pouquinho por pouquinho, você fala assim, nossa, realmente valeu muito a pena. Valeu a pena o dia as noites do colchão furado, valeu a pena as marmitas divididas, valeu a pena, às vezes, você deixar de querer ter alguma coisa e falar assim, não, realmente agora eu não posso, vou esperar mais um pouquinho, que aí depois eu compro. Hoje eu olho para trás e vejo que tudo valeu a pena. Nossa, muito bacana essa história, Roberto, o compartilhamento, né? E eu achei interessante quando você estava compartilhando aqui com a gente, até fiz uns links aqui com a própria questão da psicologia mesmo, a questão da autoobservação, porque quando você para e começa a olhar para aquele momento que você está passando na sua vida e tem que tomar decisões, você observa, né? Então, qual a melhor decisão a se tomar? Bom, nesse momento, pela situação e por onde eu quero chegar e avaliando aí a sua meta, né? Eu acho mais interessante ir por esse caminho aqui. Eu poupo agora, mas depois eu conquisto, eu avanço. Sim. Nem sempre essa consciência é tão fácil, né? Porque é muito tentador, às vezes, o imediatismo, né? Então, eu observo aí que teve autocontrole também, que teve autoobservação, autoconhecimento, né? Que é você olhar para aquilo, olhar para você, olhar para onde você está, medir aonde você quer chegar. Então tem uma projeção aí de futuro também. Então você foi colocando todas essas coisas. Eu nem sei se quando você estava lá naquele momento, se você conseguia perceber isso tudo, né? Mas eu consigo ver aqui na sua história que você aplicou todas essas coisas. Você falou um pouquinho sobre essa questão da autocobrança, né? Sim. E aí eu sempre digo o seguinte, nós, por mais que não sejamos perfeccionistas, nós temos aquele quê de autocobrança. E como é hoje, atualmente, para você essa autocobrança? Você tem isso presente? A autocobrança, ela não pode te atrapalhar. Tem que ser aquela coisa assim mais leve, porque a partir do momento que você se trava muito, você fica muito travada para aquilo ali, aí parece que o negócio não vai. Então, assim, você fica persistindo e não desenvolve, não desenrola. No meu caso, eu faço vídeo, tenho que fazer vídeo, tenho que estar sempre comunicando com os meus clientes. Então, por exemplo, à noite eu penso, amanhã eu vou levantar, eu vou me arrumar, vou colocar e tal. Então, assim, a autoestima da gente já releva. Então, ali é uma cobrança para mim poder estar querendo colher um fruto, porque a partir dali que eu já eu já fico arrumada e tal, então eu já vou fazer um provador para os meus clientes, porque você sabe que a partir daquela autocobrança você vai ter um resultado positivo, sua autoestima vai estar mais elevada, então eu acho isso bacana. Agora a pessoa fala assim, eu sempre tenho que estar arrumada, eu sempre tenho que estar, né? Porque tem dia que realmente a mulher não quer. Tem dia que você quer colocar um pijama e uma havaiana e não quer colocar uma maquiagem e quer ficar tranquila. Eu percebo que o que você faz, então, é um acolhimento. Porque quando o tenho que, ele é diferente de seria bom que. Porque o tenho, ele traz um peso. Eu tenho que estar sempre arrumada, eu tenho que estar sempre bonita, eu tenho que estar sempre bem.
pesou. E aí vira um peso na bagagem da gente. Quando seria bom que, eu tô com vontade, amanhã é bacana, eu quero me arrumar, eu quero me sentir bem, isso proporciona leveza e a minha autoestima sobe. Aí isso é muito bacana. Então o que eu vejo que você faz é um acolhimento, você se acolhe. Sim, de uns tempos pra cá, eu aprendi muito isso, né? A questão do autoconhecimento, de eu saber respeitar o que realmente eu quero. Tem dia que eu viro e falo assim, não, hoje eu não tô bem. Então, se hoje eu não estou bem pra mim mesma, eu também, de repente, também não estou bem para fazer um atendimento pro cliente. Eu vou tentar focar em outros assuntos, outras questões, tentar colocar algumas pendências, né, do dia a dia ali, tentar resolver algumas pendências. Às vezes, quando você se cobra tanto, quando chega ali naquele certo ponto, você fala assim, cara, eu não consegui fazer. E ele te traz uma frustração tão grande. Então, assim, eu acho que você querer se entregar de uma forma leve, de uma forma boa, você consegue render muito mais do que ficar naquele negócio da cobrança, né? Virar e falar assim, não, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso, mas eu não acordei bem. Eu acho, assim, que a gente saber também respeitar o nosso momento é muito importante. A gente não acorda bonita todos os dias, a gente não acorda falante todos os dias. Pra gente gravar um vídeo, pra gente gravar um conteúdo, às vezes a gente grava várias vezes, né, pra poder dar certo, pra ter um resultado final bacana. Então, assim, a gente tem que saber respeitar o nosso próprio limite. Eu acho que quando a gente consegue saber respeitar o nosso próprio limite, a gente vai virar e falar assim, não é a questão de desistir, né? É saber falar assim, não, hoje eu não tô bem pra fazer isso, então amanhã, mas amanhã eu vou estar melhor. E aí, a partir do momento que você fala assim, amanhã eu vou estar melhor, você já sai uma energia boa, uma coisa boa, que aí amanhã você vai saber que você vai estar bem pra fazer aquilo, pra executar aquilo que você quis executar, mas não conseguiu. E isso é bem importante da gente ressaltar, porque às vezes eu percebo que as pessoas, elas olham, né? Por exemplo, a Roberta é uma inspiração. Então, assim, as pessoas às vezes não imaginam que às vezes a Roberta, todas nós, na verdade, fazemos isso, mas às vezes as pessoas não imaginam que às vezes a Roberta hoje não acordou bem, às vezes não está se sentindo tão bonita, enfim. Então, isso é bem interessante para as pessoas verem assim, gente, é normal, é normal, né? Então, esse é um ponto bem interessante da gente destacar. Você falou um pouquinho do processo de autoconhecimento, né? Que você parou para se observar. E assim, nem tudo são espinhos, existem as flores também aí no meio do caminho. Então, assim, fazendo jus a esse quadro, né? Mulheres que inspiram. Então, assim, hoje, enquanto uma mulher que inspira, hoje, o que você percebe, como que é a Roberta, o seu crescimento, o crescimento da Roberta profissional, o crescimento pessoal? Hoje, o que você conseguiu perceber através do autoconhecimento nesse momento da sua vida? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se eu tô colhendo tudo agora, se eu tô conseguindo ter, né, uma estabilidade financeira, se eu tenho, graças a Deus, um relacionamento bom, se eu tenho um relacionamento com a minha família bom também, é porque eu fiz aquilo ali para poder ter hoje o que eu tenho. Então, assim, pessoal, eu posso dizer que hoje eu me sinto muito mais segura de falar, em 2021 eu quero realizar tal projeto. Então, assim, eu sei que eu vou conseguir realizar tal projeto porque eu vou correr atrás daquilo, eu vou fazer, escrever e persistir, estudar, ir atrás e eu vou conseguir concretizar. Talvez a Roberta de 5 anos atrás eu ia virar e falar assim, não, acho que é impossível eu fazer isso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho base, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Então, assim, hoje em dia eu vejo muito isso. Se eu quero fazer, eu vou correr atrás e fazer acontecer para aquilo ali realizar, né? E antigamente eu tinha muita aquela coisa assim, não, acho que eu não dou conta, quem faz isso é só quem tem dinheiro, quem faz isso é só quem, né? Então, hoje em dia eu percebo muito isso. E a questão profissional, é muito bom você olhar para trás e ver assim, toda a evolução, né? Toda a história. Eu entro hoje na minha loja, assim, lógico que a gente sempre quer melhorar, né? Tanto pro nosso ego e tanto também pro nosso cliente, porque a gente sempre quer oferecer o melhor. Mas eu entro na minha loja hoje e assim, eu sinto uma sensação assim, de um sonho realizado. Eu olho para
pro provador e eu vejo, caramba, eu queria tanto desse jeito, eu queria esse espelho, eu queria essa arara, eu queria esse cabide. Então, assim, são pequenas coisas que você vai olhando para trás e você lembra. Hoje eu tenho um cabide de madeira, antigamente tinha um cabide de plástico. Então, assim, são pequenas evoluções. Porque eu já escutei de clientes e tudo mais. Eu gosto muito da sua loja, mas eu acho muito bagunçada, mas eu não gosto muito do jeito, entendeu? Então, assim, aquilo ali, no momento a gente fica triste, mas depois serve de força para você correr atrás e lutar mais para poder oferecer o melhor para o seu cliente. O problema das pessoas são justamente esse. A gente tem que deixar de falar assim, porque eu parei, não quis mais, porque não estava dando certo. Procura uma receita nova, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas tão bacanas, tão legais, tem cursos gratuitos, a gente pode se espelhar, se inspirar em pessoas que você tem como... você fala assim, nossa, eu acho tão bacana a história dela, eu acho tão legal, né? Tão diferente. E a partir dali você vai se espelhando, não é copiar, não é, né? Mas porque eu acho assim que cada um tem sua essência. Eu vejo aí também resiliência, né? No meio do caminho você vai se tornando mais resiliente, você vai transformando, às vezes, algumas impressões negativas, uma crítica e vai transformando ela em construtiva para ir avançando. Diz pra gente qual foi a mulher que te inspirou? Foi minha mãe, né? A minha primeira mulher, a minha primeira figura de empreendedora que eu tive foi a minha mãe. Porque através dela eu via que ela falava assim, graças a Deus o meu pai nunca deixou faltar nada em casa. Mas eu lembro que a gente falava assim, mas eu quero comprar uma blusinha. A gente falava, eu quero comprar uma blusinha. E assim, pra não ter aquela coisa de ficar, mas seu pai falou que esse mês não pode. Então, assim, a gente corria muito atrás de tentar aquilo ali, aqueles 10 reais, aqueles 20 reais que conseguia para comprar aquela blusinha, trazia uma felicidade imensa. Então, a partir dali que a gente foi vendo que a gente podia mais. E foi a partir dali que ela chegou e falou assim, se você teve uma proposta com 17 para 18 anos, você foi para uma loja, você trabalhou 3 meses naquela loja e a partir dali você conseguiu um cargo, né, que poderia ter outras meninas que poderiam ter conseguido, que já tinha muito mais tempo de loja, você conseguiu um cargo, então é porque você tem potencial. E por que não tentar? Uma super inspiração, né? Dentro de casa, né? A mãe, então, é bem bacana. Bom, agora eu queria pedir para você, Roberta, que você deixasse pra gente uma mensagem para nós mulheres de inspiração, para quem deseja seguir. Muitas vezes, assim, a pessoa quer seguir, mas está cansado, tá desmotivado, sabe assim, com aquela dificuldade. Então, deixa uma mensagem aqui para as meninas, para que motive. Eu acho assim que a palavra-chave é tentar, tente. Não desista do seu sonho, do seu objetivo, trace metas, né? Coloque como meta, eu quero alcançar, seja uma pessoa que produz um serviço manual, artesanal, qualquer tipo de trabalho, gente, não tem que ter medo, você tem que tentar. Eu recebo muitas vezes as meninas falando assim, mas eu não consigo, eu quero expor meu produto, eu não consigo, porque a gente tem muito medo do julgamento das outras pessoas, né? Mas assim, se de 10 pessoas você receber pelo menos um feedback positivo, leva aquilo ali como combustível para você tentar, no dia do amanhã, você ter 100 e receber um feedback positivo de 10 pessoas. E assim, as críticas também vão existir, não tem como a gente falar que não vai ter. E ali, a partir dali, você ter uma autoanálise, você virar e falar assim, não, realmente eu acho que eu pequei nisso, mas eu vou melhorar, não vou mais deixar isso acontecer. Então, não desistir, gente, tenta, não deu certo, tenta de novo, tropeçou, levanta e assim vai. Bom, eu queria agradecer. Gente, que momento maravilhoso. Sabe, assim, eu já era fã, preciso dizer que para vocês, eu e minha família, a gente tá lá, a gente conhece essa loja desde o início. Eu queria dizer também, gente, eu tô de estilo 10 aqui hoje, tá? Então, assim, gratidão, Roberta, por esse momento aqui tão maravilhoso. Como eu disse, já tinha uma admiração muito grande, conhecendo ainda mais de perto essa história. Obrigada. Eu posso dizer que, de verdade, você é uma mulher que inspira. Então, muito obrigada por estar compartilhando, sabe, coisas, momentos seus aqui com a gente. Muita gratidão. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Porque eu acho, assim, que é como se a gente sentisse
que é um reconhecimento, né, de todo o nosso trabalho. Fiquei muito feliz quando você chegou com esse projeto, que você me apresentou esse projeto, que a gente consiga, com um pouquinho da minha história que eu contei para vocês, que eu consiga chegar, né, até você e fazer com que você não desista, porque não é tudo não é só o glamour, gente, tem muita coisa por trás. E através disso a gente tem que saber ali que a gente passa por momentos difíceis, a gente está passando por um momento muito difícil, né, agora, mas que a gente vai conseguir vencer e a gente vai sair muito mais forte do que a gente entrou. Sim, tomara que sim. Um grande beijo para vocês e até mais. Hoje eu vim trazer para vocês 3 diquinhas essenciais para quem quer transformar o look com modernidade e um acessório que todo mundo tem em casa, um lenço, gente!